Então, meu querido e precioso irmão, Basimar, veja só que engraçado, né? Eu vou começar esse vídeo com um pouquinho de bom humor, tá? Pra gente espairecer um pouco, né? Eu tenho feito muitos vídeos assim, ó, com a cabeça coberta. Mas, rapaz, a turma mete pau. Eles acham que porque eu estou falando com a cabeça coberta, não estou com a guia de Deus, né? Na realidade, né? Eles pegam lá, fizeram as doutrinas, né? A doutrina do véu e a doutrina do chapéu, né? Já mostrei que isso aí não existe, tá? Veja esse vídeo que está aí, o relato do episódio ocorrido lá em Jerusalém, e você vai descobrir que a doutrina do véu não é nada disso, que é uma invenção desses camaradas. Não tem que inventar, tem que permanecer dentro da doutrina da igreja. Ó, não estou falando contra o uso do véu, tá? O uso do véu quem quer, eu não tenho nada contra o véu. Nada em absoluto. Nada em absoluto contra o uso do véu. Minha esposa usa, minhas filhas usam, eu não tenho nada. Quer usar, usa. Entende? Agora, as minhas manifestações são porque fazem doutrinas e coisas que não são doutrinas, no caso do uso do véu, é usos e costumes. E aí fica aí nessa. E as verdadeiras doutrinas e a verdadeira missão da igreja, que é pregar o evangelho à criatura, ninguém liga, entendeu? Ninguém está interessado nisso, entendeu? Então é por isso, só isso, para chamar a atenção, para despertar esse povo, para agitar eles, para refletir. Afinal, que é isso? Nós temos um fundamento da nossa fé, que é a nossa doutrina. Bom, então nesse vídeo, o relato do episódio ocorrido lá em Jerusalém, eu mostro que a doutrina do chapéu não é verdade. Não é verdade. Porque a congregação foi lá com essa pregação e se deu mal, né? Metralhador, ó o negócio que aconteceu lá. Bom, então não deu outra, né? Porque o judeu é muito mais fanático do que nós a respeito de chapéu, essas bobagens. Lá para ele é tradição milenar, é milenar o negócio. Tá entendendo? E o que aconteceu? Veja aí. O objetivo destas manifestações a respeito do episódio ocorrido lá em Jerusalém não tem em absoluto o objetivo de desqualificar, destruir a congregação, difamar, essas bobagens todas que estão na cabeça de vocês, meus queridos irmãos, homens e mulheres preconceituosos. Nada disso. É porque se nós não aprendemos com os nossos erros, com certeza nós já vamos repeti-los. Já aconteceu antes e está acontecendo agora e vai acontecer no futuro. Sofremos problemas lá na Turquia por causa da barba. Há ensinamento na lista a respeito dos índios, que não devemos nos meter na cultura deles, mas não podemos ser estúpidos a ponto de ignorar as nossas experiências passadas. Isso nós não devemos fazer para não acontecer de novo. Porque a congregação foi lá com essa pregação e se deu mal, né? A metralhadora na cara de todo mundo, botou os irmãos que estavam construindo o templo lá contra a parede. Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. Entendeu? Porque são estúpidos. Humilharam os judeus aqui no Brasil e pagaram o preço lá em Jerusalém. Entendeu? E se a doutrina do chapéu não é verdade, a doutrina do véu também não é verdade, né? Então veja, na turma mete o pau, né? Eles pegam o versinho que o homem deve ter a cabeça descoberta, né? Mas isso é no momento do culto, né? Eu não estou no culto, eu estou aqui no meu escritório falando, ensinando, contestando, redarguindo, orientando, apanhando, cacetada e tal. Então não tem por que eu tenho que ter a cabeça descoberta. Mas com a santidade de muita gente que vê esses vídeos da nossa irmandade, é uma coisa tão gloriosa que eu vou tirar minha cobertura, né? E mais ainda, olha aqui, ó. Eu vou pôr o paletó e a gravata. Entendeu? Não, porque nós somos santos.
os santos de paletó e gravata. É a nossa santidade, né? É a nossa santidade. O cara só pode congregar, né? Cadê a gravata? Tá aqui. Só pode congregar de paletó e gravata, porque senão ele não é um santo de Deus, que é isso. O santo de Deus tem que andar revestido do paletó e da gravata, né? A doutrina das roupas, né? Então o homem pode ser de perverso coração, mentiroso, hipócrita, tá? Falso, mentiroso, mas mentiroso mesmo, tá? Porque tá tudo certo, tá beleza, se ele tá com o paletózinho e a gravatinha dele, tá? E na rua ele é, paz de Deus, irmão, paz de Deus, irmão, tá beleza, beleza, pode bater na mulher dentro de casa, entendeu? Ser violento, né? Ser desleal, mentiroso. A mentira eu já esqueci até seu nome. A mentira não é simplesmente você mentir falando. Quando você nega, você omite a verdade que eu preciso ouvir, você já mentiu. Entendeu? Então, é um absurdo. Eu não vou sair daqui do vídeo para pegar o paletó que eu esqueci do lado de lá, para fazer essa demonstração do que é a nossa santidade. Ai, meu Deus, que santidade que nada. Está numa perversão desgraçada. Blasfemando, todo culto levanta-se dezenas de pessoas para blasfemar de Deus. O ministério fez uma diferença entre o pecado e o erro, diferença que não existe. E não confessam o pecado nas suas vidas, porque o pecado, pelo ensino do ministério, é apenas o adultério. O demais que as pessoas cometem é apenas erros, que são toleráveis por Deus. Então, não confessam o pecado em suas vidas e estão, primeiro, a palavra diz que são mentirosos, e, em segundo lugar, insultam e ofendem a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Blasfemando, todo culto levanta-se dezenas de pessoas para blasfemar de Deus dentro de um templo cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém confessa o pecado. Ninguém é pecador. Pode ver, eles na tribuna, eles não pregam que são pecadores, eles dizem que erram. Só que acontece o seguinte, meu querido irmão Lucimar, não existe essa diferença entre pecado e erro, pecado. A palavra para pecado, querido, é o seguinte, no original, eu creio que você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, tá? Língua grega, que era a língua universal naqueles tempos. Hoje é o inglês, né? Se você for escrever alguma coisa que você quer que seja lido por muita gente na Ásia Oriental, na Ásia Central, na Ásia Ocidental, na África, na Europa, na América do Norte, no Canadá, no Chile, entendeu? Até na Antártida, até no Ártico. Escreva em inglês. Se você fizer um vídeo, fale em inglês. Você não imagina o que é isso. Porque o inglês tornou-se uma língua universal. Assim também o Novo Testamento, na época, nos tempos do cristianismo primitivo, a língua que dominava o mundo era a língua grega. Entendeu, filho? Então foi escrito na língua grega. Então veja, a palavra para pecado, filho, é hamartia. E ela significa simplesmente erro. Então está querendo dizer, quando você lê pecado, tá? Você fica sabendo que aquilo é erro. E está dizendo para você saber que todo pecado é um erro e todo erro é um pecado. Ó, você fazer uma continha assim, vamos lá, tá? Vou dar um exemplo prático, ok? Ó, uma continha assim, ó, 2 mais 2, você põe 3. Está errado? Lógico que está errado, você sabe, né? 2 mais 2 não é 3, é 4. Você errou nessa conta? Errou. Você pecou. Você está dirigindo seu carro, ai que beleza. Entra na contramão.
Você errou? Lógico que errou, né? Tem legislação a respeito e até perigoso você ser multado. Mas você pecou também. É assim que o Novo Testamento define esse tema, pecado. Está entendendo? Não existe essa diferença. Tá? Mas os homens lá de cima, esses camaradas, ó, são terríveis, né? Eles fizeram uma diferença entre erro e pecado. Então o pecado o que é? O pecado é o adultério. O adultério. O que é o adultério? É a conjunção carnal, né? O homem e uma mulher. Mas um deles precisa ser casado, né? Então esta parte também não é muito bem explicada, né? Porque o solteiro, ele fornica, né? Ele fornica. E aí, como é que fica? Tá? Na lista de ensinamento tem algumas coisinhas anotadas sobre fornicação. Mas o tal do pecado do adultério, a conjunção carnal, tem muitos versos condenando a morte eterna. Perdeu a alma, caiu da graça. E os vigaristas ainda associaram mais uma extensãozinha para impedir que homens como eu, que entendem que isso não o salvo, o crente salvo está salvo por toda a eternidade. E se ele adulterar, não perde a sua salvação. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser disciplinado por Deus. Entendeu? Como está escrito lá no capítulo 12 do livro de Hebreus. Que Deus não manda seus filhos para o inferno. Né? Vai ser disciplinado por Deus. É perigoso até o Senhor mandar ele para o cemitério, mas a alma é do Senhor. Entendeu? Deus não mata seus filhos. Entendeu? Então, eles ainda fizeram uma extensãozinha, fizeram uma cerca, né? Para pessoas que, como eu, que conhecem a verdade da palavra de Deus, né? Não possam se manifestar denunciando essa heresia de perdição aí, que eles expulsam a pessoa da igreja, humilham ela publicamente, indispõem a igreja todinha contra aquela pessoa, né? Segregam com preconceito e jogam a alma no fundo do poço do inferno, não lhe dão mais nenhuma esperança de salvação. E na grande maioria das vezes o cara nem crente é. Ele é um homem religioso, é um frequentador de igreja, indo atrás da boca dos homens. Mas a palavra de Deus, ele não experimentou o poder dela na sua vida. Entendeu? Então o cara nem é crente, nem nasceu de novo, não é filho de Deus, não é nada. Mas convenceram ele que ele é um verdadeiro crente, para depois matar ele jogando a alma no fundo do poço do inferno.